Shalom, shalom, querido, seja bem-vindo a mais essa quarta-feira da dualidade complementar. Glória a Deus que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje então dia 29 de julho, última semana do mês, graças a Deus que até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos transportados para o reino do Filho do seu amor. Glória a Deus, como você pode ver, nós estamos desfrutando de vários cenários. Geralmente nas quartas-feiras, né, eu costumo estar em ambiente mais arborizado, de caminhada. Glória a Deus, hoje estamos em outros ambientes, porque assim o Senhor tem essa proposta para conosco, de nos levar em todos os lugares que Ele deseja, porque quando nós nos rendemos, nos entregamos à sua vontade, que é tão boa, tão perfeita e tão agradável, e começamos então a entrar no mover do fluir do Espírito, não mais presos ao ambiente, não mais presos nas formatações, não mais presos na escravidão, porque os filhos são guiados pelo Espírito. Não tem formato que possa prender aquele que está dentro da vontade de Deus, como nós estamos estudando esse mês todo de livro de Atos. Meu Deus, glórias ao Senhor pelas revelações infinitas e insondáveis que o Senhor tem para nós. Então, quando nós nos entregamos à vontade do Senhor, Ele nos transporta, e que possamos mesmo viver essa essência da realidade que o Espírito revela em nós, de sermos guiados pelo Espírito, de perceber o mover e deixar o Senhor fluir, deixar o Senhor nos levar, não estarmos presos e condicionados a nada. Sabe por quê? Porque a palavra diz que Ele desceu às mais altas profundidades da terra, subiu até o mais elevado e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ou seja, o Senhor Jesus cumpriu plenamente as medidas que Deus tinha para que Jesus cumprisse como homem. Depois da sua morte, na sua ressurreição, Ele completa a obra que Ele tinha para completar, para nos dar então essa liberdade daquele que é transportado, daquele que vive acima de todo principado e potestade, que é o que devemos viver, que diz lá em Efésios que o Senhor nos amou, nos escolheu, nos elegeu, nos vocacionou. Então eu glorifico ao Senhor por nos dar essa liberdade de estarmos sendo transportados e levados, não mais presos ao sistema, às condições, à vulnerabilidade que o financeiro traz muitas vezes, que ficamos condicionados: eu vou fazer isso, só faço isso em função se tiver aquilo, só faço aquilo outro em função daquilo. Não, o Senhor nos deu essa liberdade para vivermos nele, porque a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, glória a Deus por essa quarta-feira dessa dualidade complementar, querendo então te lembrar, aliás, eu quero te lembrar que essa semana nós temos a vigília do dia 31 para o dia 1º, essa vigília poderosa que todos os meses nós consagramos as primícias de um novo dia ao Senhor. Então, consagrando ao Senhor a nossa vida, porque a palavra diz em Romanos que nós temos que ser oferecidos a Deus, corpo, alma, espírito, para que Ele venha então faça a transformação do nosso entendimento pela palavra, que nos transforma e que nos leva a termos mais e mais de Cristo. Então, que a oração desse dia seja: cresça Cristo em nós. Espírito, revela Cristo, revela-me cada vez mais e mais, como Ele fez então com Paulo, né? Tirou Paulo daquele caminho de morte, daquela trajetória, daquele que respirava ameaças de morte. Você já prestou atenção, né, como é forte? A pessoa que respira algo, ela vive daquilo. Então, ele dormia, acordava, dormia, comia, sentava e levantava. E o ambiente dele de vida, porque a respiração, você carrega a vida. Então, a vida, que na verdade era a morte que Paulo carregava, a respiração dele era ameaças de morte. Mas até que Jesus Cristo intercepta, atrás
trajetória de Paulo e arrebata-o, tira-lhe as escamas e faz dele o vaso escolhido para proclamar e levar a liberdade. Aquele que era preso, aquele que era condicionado, aquele que matava, aquele que fazia tudo em obediência a um sistema religioso farisaico. Porque Paulo, você pode ver o histórico de Paulo, ele fala: eu era fariseu de fariseus, fui criado ali debaixo dos pés de Gamaliel, cumpridor da regra. Então ele tinha um currículo maravilhoso que para Cristo não importava aquele currículo, porque Jesus leva e fala: Paulo, a palavra que eu vou te dar é a minha revelação. E Paulo vai depois afirmar isso, dizendo em Gálatas que a palavra que eu preguei não consistia de doutrinas e dogmas humanas, mas da revelação do Senhor Jesus Cristo, que dá a Paulo essas revelações preciosas, levando em certos episódios ali para a Arábia, e não fala dos detalhes do tempo que ele viveu, mas teve preciosas e gloriosas revelações, que depois ele vai nos dizer, se fora do corpo, se no corpo, ele não sabe, mas que ele viu coisas inefáveis que não era lícito mencionar naquele momento, mas viu muito mais, aliás. Então ele conhece Cristo, então ele passa a viver e exalar então bom perfume de Cristo, aquele que tinha cheiro de morte, aquele que matava, imaginando que prestava um serviço. Agora ele declarava Cristo a todos, e traz muita confusão, né? Agora nós vamos entrar na palavra dessa dualidade complementar da identidade, da identidade, porque Paulo teve uma nova identidade, e nós também vamos ter uma nova identidade, sabe por quê? Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e o Senhor nos dá uma nova identidade, uma nova vida nele, né? A palavra vai dizer, a quarta da dualidade, da identidade, que deixa atônito os que não discernem, mas traz livramento através dos que reconhecem como parte do corpo. Aleluia. Então a palavra vai dizer que todos ficavam, né, assim, perplexos. Vai dizer lá em Atos 9, aqui tem muita luz aqui nesse cenário, eu tô com um pouco de dificuldade da leitura aqui, mas nós vamos explanar para você. Atos 9 diz assim: logo nas sinagogas Paulo proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo estavam atônitos e perplexos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender e levá-los aos principais sacerdotes? Olha o medo. Ele não era esse que prendia, não era esse que prendia todos, levava arrastados homens e mulheres e crianças, e agora vem para cá trazer também, prender os principais sacerdotes. Ele vai fazer isso? Que loucura, né? Você vê a dedução humana que é baseado no cenário externo. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Olha isso, ele se posicionou. Quanto mais as pessoas desacreditavam, meu Deus, esse cara matava, vamos prender, vamos fazer tantas coisas, tanto que desceram Paulo ali pelo cesto, porque queriam matá-lo, e os judeus perseguem a Paulo de tal forma que, até que o Espírito fala: Paulo, sai daí, vai pregar o evangelho em outros lugares, eu estou te levando para ser apóstolo dos gentios. E Paulo vai, sendo então esse embaixador do evangelho de Cristo aos gentios, que nós acessamos hoje, porque alguém teve um posicionamento diante da oposição, porque a posição já é uma oposição ao inimigo. Então Paulo se posicionava, né, para cumprir em obediência cabal tudo que Jesus tinha dito para ele fazer. Então o Espírito fala: Paulo, sai daí, eu vou te levar a outros lugares para pegar reis, príncipes. Você vai ler depois detalhadamente Jesus falando por que ele levantou a Paulo então para levar esses evangelhos a outros lugares. Então ele se fortalecia
diante das pessoas que estavam atônitos, e confundia os judeus que moravam em Damasco. Saulo escapava dos judeus. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo. Olha aqui, ó, uma trama para matar Saulo. Mas ele ficou sabendo do plano deles. Sim, Jesus estava falando a Paulo: olha, Paulo, o que espera você em cada lugar são prisões e cadeias, mas vai, porque eu vou com você. Então, mesmo que venha nas nossas vidas tantas as pessoas, né, querendo contrapor o que Jesus fez em nós, por nós e através de nós, nós vamos continuar firme diante de toda oposição e dedução, porque Jesus está conosco. Ele estava com Paulo em todo momento. Alguns momentos ele até se manifestava ali no meio da tempestade de Euroaquilão, a tempestade, as ondas quebrando tudo, tudo indo abaixo. 276 pessoas estavam ali com Paulo, e Jesus aparece: Paulo, coragem, é importante que você pregue do meu nome a Roma, é importante que você vá. Então Jesus aparece encorajando Paulo. E nós sabemos que na palavra temos várias vezes essa temática: não temas, que inclusive, né, eu tenho uma muito peculiar para esse momento, quando ele fala para Josué, meu servo Moisés é morto, acabou o ciclo dele, agora é com você que eu vou continuar a obra que eu tenho para realizar. Então, ser corajoso, ser forte, ser valente. Por quê? Porque o Senhor nos antecipa, sabendo que nós vamos encontrar várias dificuldades, vários obstáculos, várias oposições, o inimigo com vários ruídos nas nossas frequências, mas o Espírito fala: continua, eu estou contigo. Então não é sair da guerra, é continuar na guerra, é continuar no campo, é continuar pregando em meio às dificuldades. Porque a densidade que nós carregamos enquanto emitimos a palavra, ela desfaz todas essas situações e nos torna fortes e blindáveis, que essas coisas não nos impedem do avanço. Não impede o avanço da igreja. A perseguição não impediu o avanço da igreja, muito pelo contrário. Era uma obra do Espírito para propagar o Evangelho, espalhar a chama, não para esfriar, mas para que aquelas brasas vivas incendiassem outras pessoas através da palavra. Então, intentaram matar a Paulo, né, dizendo aqui: e quanto àqueles que e vai continuar dizendo aqui, e confundiu os judeus, resolveram matar Saulo, mas ele ficou sabendo. De noite guardavam também os portões da cidade para o matar, né? Olha aqui, as perseguições sempre acontecendo, mas os discípulos de Saulo tomaram-no de noite e colocaram no cesto e desceram pela muralha. Olha aí, a nossa vida sempre está às vezes num fio. A vida de Paulo ficou num fio, que ele fala que achava que ia morrer. Em algumas palavras, depois você pode procurar lá, mas o Senhor é aquele que estava, o betume do cesto era o próprio Cristo. Lembra do betume no cesto de Moisés, que foi embetumado ali? Então prefiguro que a arca, a madeira, a salvação pela arca do corpo de Cristo, que vai trazer essa vitalidade em nome de Jesus. Então nós vemos aqui, nas sinagogas proclamava Jesus afirmando: aleluia. As pessoas vão te olhar e perguntar: é você mesmo? É você mesmo que aconteceu isso? Por quê? Porque as pessoas, elas olham para a aparência, mas nós vamos validar a essência no meio das dificuldades, a essência no meio das pessoas perplexas. Por quê? Porque, como eu falei para ti, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. O ataque é interno e externo, sim. Aí vai dizer lá em Gálatas, que Paulo vai declarar: isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado, olha isso, os próprios irmãos, para espreitar a livre que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. E, infelizmente, né, como o sistema religião, ele é pautado no Deus desse século, ele traz o que? Escravidão com a religiosidade. A esses não nos submetemos, nem por um instante sequer, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Não nos vamos submeter de novo ao jugo da escravidão. E aqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado, não me interessa.
Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentado. Aleluia. Por quê que é uma dualidade? Porque tem conspiração, tem ataques, tem infiltração, tem escravidão, tem aparência, mas a resposta é a mesma: não se submeter, guardar a verdade. Aquele que fazia as obras das trevas, agora aquele mesmo é invertido, porque o Senhor é especialista em fazer inversão, inverter, entrar, interferir e reverter os cenários. Aí Paulo vai dizer: para a liberdade. Foi o que eu abri essa quarta-feira dizendo para você, foi que Cristo nos libertou. Então permaneçam, pois, firmes e não submetam a nenhum jugo da escravidão, porque nós temos o livramento pela resposta do corpo, porque Ananias, como parte do corpo, ele insere Paulo no corpo de Cristo. Irmão Saulo, o Senhor me mandou aqui para orar para você e para incluir você no corpo. Decorridos muitos dias, os judeus intentaram matar a Paulo, mas ele foi socorrido, que ele foi colocado ali, guardado, aleluia, porque quando o cerco aperta, Deus levanta pessoas para nos ajudar. Os discípulos pegam ele, colocam, desce no cesto, porque já era provisão de Deus, porque a palavra vai dizer da unidade do corpo em Eclesiastes, vai dizer assim, ó, quero ler para você: melhor é serem dois, aleluia, do que um. Melhor é termos essa unidade no corpo de Cristo, essa unidade que nos faz dois, porque o cordão de duas dobras, da terceira dobra, não se quebra facilmente. Então a melhor é serem dois do que um, porque tem bom retorno do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta. O cordão de três dobras, a terceira dobra é Cristo. Então que nessa quarta-feira nós possamos declarar: não somos definidos pelo nosso passado, não submetemos a escravidão e a escuridão religiosa, não nos intimidamos diante dos ataques e não caminhamos sozinhos. O Senhor levanta o corpo para nos guardar, aleluia. O Senhor nos dá a unidade do corpo. O corpo fortalece o corpo ajuda o corpo, porque a palavra de Deus diz que o Senhor edificou a igreja. Somos edificados no corpo de Cristo, que é essa liberdade que temos da unidade, né, do Salmo 133, da unidade do corpo, onde o Senhor determina a bênção e a vida para sempre, aleluia, em nome de Jesus. Ele sai do caminho de Damasco como perseguidor e entra na sinagoga como pregador, aleluia. Olha isso, o mesmo homem. Por isso que as pessoas ficam atordoadas, né? Porque não imaginam a obra que Deus fez, não tem ideia da obra que o Espírito Santo está fazendo, porque a palavra diz que nós vamos caminhando de glória em glória e vamos ter essa liberdade em Cristo, e pedir para que o Espírito nos dê o discernimento dos que são falsos e infiltrados no sistema para colocar julgo e nos meter à escravidão. Então sempre vai ter a prisão da religiosidade, mas sempre vai ter discípulo, pessoas que nos pega, nos coloca no cesto, nos desce pela muralha. Não submetemos, Paulo fala, nem um instante sequer, porque nós temos a liberdade de Cristo. Ele se fortalecia, confundia os judeus para a liberdade que o Senhor nos libertou. A contradição, ela não te enfraquece, ela te afia, porque você se posiciona. O ataque não te cala, ele te dá argumento, você vai encontrar respostas, porque você não está defendendo você está defendendo o corpo, você está defendendo a sua nova identidade, você está defendendo uma realidade. Então, que nessa quarta-feira nós vamos viver essa dualidade do que se completa no corpo. Não voltamos para a escravidão da velha ordem, não nos metemos à aparência e ao rótulo, carregamos uma identidade que confunde o inferno e alegra o céu, e onde houver cerco,
Deus vai abrir muralha e levantar um cesto. Deus vai abrir as muralhas vão se quedar, as muralhas vão cair e vai ter os livramentos do Senhor. Olha, Moisés também, um cesto, nós podemos pegar Jesus e Moisés. Moisés foi guardado num cesto e teve o livramento dentro do Egito. Aleluia, aqueles que queriam matar, recolhem, Deus coloca graça naquele menino Moisés, que seria o libertador. E o próprio Egito, a filha do faraó, cria Moisés, e ele é ali criado naquela cultura dos egípcios ali, sendo ensinado como príncipe. Olha o sistema que queria matar, recolhe, acolhe e faz príncipe. E o próprio Deus depois usa as habilidades e ingredientes que Moisés foram adquirindo para dar a ele propriedade, identidade, revelação, autoridade para ser o condutor de um povo escravizado. Então, que tudo isso confunde mesmo, mas a palavra de Deus diz que a sabedoria de Deus é loucura. É loucura para os que perecem. Deus vai sempre agir do seu jeito, das suas regras, do seu controle, segundo o seu conselho, e jamais numa regra limitada pelo homem, pela religião. Porque com Jesus nós sempre teremos o escape pelo corpo, seja pelo cesto, seja por avisos, não importa, o Senhor vai sempre nos alertar, porque o corpo ajuda o corpo fortalece o corpo. Então vive essa identidade, vive essa novidade, não permita que o jugo do velho homem venha querer te dominar no cerco de religiosidade. Não toques, não reles, não manuseis. A palavra diz que tudo isso se perece e não tem poder contra a sensualidade. Então viva essa dualidade plena do que é completo, vivo e livre em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, que você tenha uma quarta-feira poderosa nesse dia. A igreja vinhedo@gmail.com. Faça a sua oferta, faça a tua entrega, abençoe. Não se esqueça, em dia 31 temos já a vigília. Esperamos você lá, vai ter o link aí disponível para você que não pode comparecer pessoalmente, poder desfrutar da palavra, das revelações que Deus concede aos seus sacerdotes para nos trazer. Aleluia! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Gamatarrinha, a palavra diz. Aleluia. Deus te abençoe. O Senhor seja com o seu espírito. Fique na paz do Senhor. Shalom, shalom, shalom. Aleluia. Pai, Senhor Jesus, Pai querido, como é bom, meu Pai. É sempre bom quando eu abro esse momento de oração. Eu fico tão feliz, meu Pai, porque é o momento, Senhor Jesus. Eu oro muito, sabe, Pai do céu, você sabe. Eu sou realmente. Ali eu gosto muito de estar orando, como é bom, porque é um momento especial de estar contigo, meu Pai. O momento de estar intercedendo pelos queridos, pelas pessoas, por nós, para as pessoas que estão ao nosso redor, para nossas famílias. Por isso, o momento de oração, Senhor Jesus, é sagrado, Pai do céu. Esse momento de quem esteja ouvindo essa rádio, que seja realmente, meu Pai, ó, meu Pai, acolhido com o teu amor, Senhor Jesus. Só tu, Senhor Deus do céu, sabe nossos corações. Só o Senhor sonda, Senhor. Só o Senhor rega nossos corações. Só o Senhor protege nosso ser, Senhor Jesus. Porque tu és realmente, meu Pai, onipresente. Por isso eu te louvo com esta oração, meu Pai do céu, clamando, Pai, tenha misericórdia, Senhor Jesus, das pessoas que não te conhecem, de andar contigo, meu Pai, das pessoas, Senhor Jesus, que ainda não tem esse amor, meu Pai, de andar, essa confiança de andar contigo. Perdoa, meu Pai do céu, aquelas pessoas que querem fazer as coisas do coração delas, do jeito delas, meu Pai. Perdoa, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai do céu, dessas pessoas, meu Pai. Eu já fui assim também, meu Pai. Eu queria fazer as coisas por mim, porque eu não entendia. Eu orava e fazia as coisas do jeito que o Senhor falava. Eu achava que eu falava, que eu fazia, mas não era meu Pai. Hoje, meu Pai, eu te conheço como Jó, de andar contigo, meu Pai, de falar, de pensar e saber que o Senhor faz. E me orienta e fala, faz, e eu faço. E acontece, meu Pai, em frações de segundo, o Senhor manifesta, Pai, a tua resposta, o teu retorno, porque tu és onipresente e sabe de tudo que passa em nossas vidas, Senhor. Só tu, Senhor Jesus Cristo, meu Pai, naquela cruz, Senhor Deus, quando o valor está consumado,
Só o Senhor sabe o que tinha em seu coração, a sua missão de estar, Senhor Jesus, conosco, meu Pai, trazendo vida, trazendo perdão para nossas vidas, meu Pai. Ó Senhor Jesus, tenha misericórdia das pessoas que ainda andam, Pai, fazendo rituais, fazendo coisas, meu Pai do céu, contra os outros, Senhor Deus do céu. Oh, meu Pai, tem misericórdia, meu Pai. Eu oro por aquelas pessoas que não te conhecem, meu Pai, que ainda estão em rituais, que ainda estão, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, na religiosidade, meu Pai, na rigidez de personalidade, meu Pai. Tenha misericórdia delas, Senhor. Da liberdade mental, meu Pai, de andar contigo, de orar, de falar contigo, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Pai. Senhor, ó meu Pai querido, meu Pai, dai sabedoria, meu Pai, se manifesta aquelas pessoas, meu Pai do céu todo-poderoso, meu Pai. Ó Deus do céu, Pai amado, que ainda, meu Pai do céu, não conseguem ter a tua resposta, porque elas não conseguem entrar no teu átrio, Senhor. Perdoa, meu Pai do céu, essas pessoas, que elas possam, Senhor, te conhecer, meu Pai. Que elas possam, Senhor, seguir a tua direção, meu Pai. Tem misericórdia, meu Pai. Senhor, entra agora nos lares, meu Pai. Oh, meu Pai do céu, fala ao coração dos casais, Senhor Jesus, dos pais, das mães, Senhor Jesus, no momento do papel deles de pai e mãe, que eles possam, ó Senhor, falar do teu amor aos filhos, meu Pai, tem misericórdia, cuida das crianças, meu Pai, cuida dos jovens, meu Pai, dos idosos, meu Pai, de todas as pessoas, meu Pai, cuida, Senhor, de todas as pessoas e nos orienta, Pai, a falar, Senhor, a tratar, a lidar com as pessoas que estão ao nosso redor. Oh, meu Pai do céu, que elas sejam, Pai do céu, acolhidas sempre com o teu amor, meu Pai, com palavras edificantes, meu Pai. Senhor Jesus, meu Pai amado, Senhor Jesus, meu Pai. Oh, Deus, tu és tão maravilhoso, meu Pai. Tu és tremendo, meu Pai. Tu és, Senhor Jesus, o lírio dos lírios, Pai. O Rei dos Reis, Senhor Jesus. Tu és, Senhor Deus do céu, o conselheiro, meu Pai do céu. Tu és, Senhor Jesus Cristo, a nossa vida, Pai, a nossa respiração. Eu clamo também pelos animaizinhos, meu Pai. Eles precisam de nós, aqueles animaizinhos domésticos que precisam do teu cuidado, meu Pai. Que o cuidado seja, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, acolher. Ó Deus misericordioso, meu Pai do céu, tem misericórdia, meu Pai do céu. De cada situação que passamos, dá-nos a resposta do amor, meu Pai. Entra, Senhor Jesus, no mais profundo do ser de cada uma das pessoas que estão aqui nos ouvindo nesse momento, meu Pai. Que elas sejam transformadas pelo teu amor, meu Pai. Pela tua misericórdia, meu Pai. Senhor, tu sabes todas as pessoas que estão, Pai do céu, precisando do teu amor, porque só tu és aquele, Pai do céu, que conhece o coração de cada uma delas, meu Pai. Nos oriente quando chegar pessoas próximas de nós, para que possamos ter palavras edificantes. Como, Senhor Jesus, colaboradores da tua obra, Pai, nos dai sabedoria, entendimento, Pai, conhecimento, fortaleza, meu Pai. Ó Deus do céu Todo-Poderoso, dai, Senhor Jesus. Ó, meu Pai, temor a Ti, meu Pai, para seguirmos sempre na Tua palavra, meu Pai.
faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Nada, 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 nada me faltará. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. 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 Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. Refrigera minha alma, refrigera minha alma. O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor. Alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Qué alegría hay para los que tratan bien a los pobres. El Señor los rescata cuando están en apuro. El Señor los protege y los mantiene con vida. Lo prospera en la tierra y lo rescata de sus enemigos. El Señor los atiende cuando están enfermos y le devuelve la salud. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Devuélveme la salud, devuélveme la salud. Ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Pero mis enemigos solo hablan mal de mí, preguntan, falta mucho para que muera y pase al olvido. Me visitan como si fueran mis amigos y mientras tanto juntan chisme y cuando se van lo divulgan por los cuatro vientos. Lo
Los que me odian susurran cosas acerca de mí y se imaginan lo peor. Tiene alguna enfermedad fatal, dicen jamás se levantará de la cama. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en contra mía, se ha puesto en contra mí. Oh Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, devuélveme la salud. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Sé que soy de tu agrado, porque no permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Has preservado mi vida, porque soy inocente. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Me has traído a tu presencia y eso es para siempre. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alabado sea mi Dios, cuida de todos mis malos amigos, que de mis enemigos me encargo yo. Yo me cansé de sonrisas falsas que me mientan, de frente que me den la mano como si nada pasara. Tengo una legión de ángeles que a mí me guardan de tantas maldades, que en este mundo pasa lo que no pasa. Es el llanto de mi alma que te aclama, como un niño aclama a su madre. Ya no tengo cadenas que me amarren, lo que tengo es la palabra de Dios en mi corazón y lo demás me vale. Gracias Dios por llevarte mi alma y mi corazón, porque yo sin ti no sería yo, estuviera decaído, arrodillado en la fría oscuridad de mi habitación. Gracias Dios por sacarme de ese pozo sin fondo. Gracias Dios, gracias Dios, alabado sea el Señor. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel, alaben al Señor, alaben al Dios de Israel, alábenlo, alábenlo. Alaben al Dios de Israel. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços da morte me cercaram e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Cai em tribulação e tristeza. Cai em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Oh Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego. Volta minha alma ao teu sossego. Porque o Senhor tem sido generoso. Tem sido generoso. Vou livrar-te
de amor tá minha alma, dá lágrimas meus olhos, dá queda aos meus pés. Volverte de amor tá minha alma, dá lágrimas meus olhos, dá queda aos meus pés. Volverte de amor tá minha alma, dá lágrimas meus olhos, dá queda aos meus pés. Volverte de amor tá minha alma, dá lágrimas meus olhos. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Andarei na presença do Senhor.